Ah, e você pensando que não teria vídeo, né não, meus caros? Enfim, devo admitir que é a segunda vez que eu tô gravando isso aqui, já que o primeiro que eu gravei aparecer no meu rosto ficou horrível. A qualidade desse headset aqui no microfone, entre aspas, é horrorosa. É um cocô absoluto. Mas enfim, muito bem pessoas, eu gostaria primeiramente de agradecer o desempenho que teve no último vídeo sobre o primeiro episódio da terceira temporada de One Punch Man. Muito obrigado mesmo, é bom saber que vocês ainda me acompanham, mesmo dando umas cagadas e umas sumidas de vez em quando, né? Enfim, e dessa vez aqui a minha desculpa é que eu tava fazendo os vídeos de Versus. Versus tem muita coisa nova, e tem muita coisa nova mesmo. Tô impressionado com quão aquele mangá está bom. Muito bem, vamos lá meus caros, muito obrigado mais uma vez por estarem me acompanhando aqui, e vamos para o capítulo 209 e 210 de One Punch Man. Capítulo 209, Fazendo Compras. Aqui a gente viu uma linda capa do Saitama dando um One Punch Man e um monstro aleatório. E logo depois indo fazer compras, olha só que coisa legal. E após ter aproveitado os descontos especiais do seu mercadinho, o Saitama voltava para sua casa, onde no meio do caminho ele se encontrava com seu discípulo. O careca rapidamente notava que ele havia aproveitado os descontos especiais, assim como ele. E após isso, ambos vão juntos até a Associação de Heróis, onde o seu mestre também percebia que pelo estado do seu discípulo, ele provavelmente tinha topado com algum monstro por aí, onde o Cyborg respondia que sim, e que embora ele estivesse vencido, era um monstro de nível demônio bem forte, e ele acabou não saindo ileso, modo sucata ativado. E aliás, eu acho que isso aqui foi uma erro de tradução, né? Afinal, o Genos já estava peitando monstro de nível dragão no arco da Associação de Monstros. Acho que isso aqui deve ter sido um erro, coisa do tipo. Ou o monstro era muito forte, né? E tinha sido classificado de uma maneira a qual não era apropriada para ele. Mas enfim, continuando aqui, trocando de assunto, o Genos dizia que ele gostaria de pedir para treinar com o Saitama novamente em algum dia. Mas que dessa vez não seria uma luta entre os dois, mas sim o Dr. Kuseno se interessou pelas habilidades do careca de capa. Então ele gostaria de dar uma analisada no onde o Saitama acaba aceitando, dizendo que eles poderiam sim marcar, e o Genos agradece ali no final. E agora indo para um assunto mais importante ao Saitama, ele gostaria de saber o que o seu discípulo tinha comprado, onde o Genos respondia que um pouco de cebolinha para fazer um hot pop e um sashimi que estava com desconto de 30%. Sem falar nas bananas que estavam bem baratas e maduraram há pouco tempo. Saitama, ouvindo isso, dizia que o seu discípulo estava pegando o jeito de fazer compras. Olha só. Nisso aqui o Saitama consegue fazer um elogio fácil ao Genos, né mano? Impressionante. Engraçado que o Genos até acabou superando o Saitama em compras, onde o Cyborg revelava que as pilhas palitos estavam em promoção pela metade do preço. E aqui a gente via que o Saitama tinha perdido essa grande pichincha. E enquanto eles andavam, adiante deles havia uma perna de uma pessoa, onde esse mesmo perguntava se ele poderia ajudá-lo. E logo em seguida, víamos que era o Amai Mask, onde ele dizia que essa certa pessoa é muito forte. E o herói número 1 da classe A perguntava que se ele estivesse livre amanhã, lá pelo meio-dia, os dois poderiam até tomar um chá ou outra coisa do tipo. Afinal, ele gostaria de consultá-lo sobre um assunto. E no fim desse capítulo, o que aparece aqui é o Genos recusando, falando que ele não estava afim. Que ousadia é essa desse discípulo, hein, Saitama? Pensando que é mais importante do que você só porque um rank é acima. E aqui, esse capítulo terminava incríveis 5 páginas, cara, impressionante. O Murata tava com vagabundice aqui nesse capítulo, falo mesmo. Sem falar que eu tô tendo um chiliques aqui, porque todo figurante que dava aqui um desfoco mínimo, eu pensava que era um ninja, cara. Os ninjas me deixou traumatizado, vê se pode. Capítulo 210 agora, acampamento de treinamento intensivo. E olha só essa capa com essa Suiko aqui. Eu tenho certeza que toda a raiva e tensão que o Murata tem desenhando os caps semissemanais de One Punch Man, ele desconta nas capas. Mano, olha essas coxas da Suiko, cara. Pelo amor, hein, Murata? Tá aprovado. Enfim, chega de apreciar essa bela arte e vamos aqui pro que importa, né? Começávamos esse capítulo em uma cafeteria, onde alguém dizia que ele não tinha certeza que ele iria aceitar o seu convite ontem à noite. Em seguida, era-nos revelado a Amai Mask, que na verdade tinha convidado o Saitama para
almoçar junto dele. Enquanto se sentava, o careca dizia que ele não achava que estava falando com ele. E que como ele não tinha nada para fazer, além de que não é muito comum chamarem ele para almoçar todo dia, ele acabou aceitando. A Maymesk dizia que essa era sua cafeteria favorita e que era um lugar muito legal e que estava sempre tranquilo. Ele podia dizer que era uma joia rara oculta. E após isso, um garçom calvo chegava para anotar o que os dois iriam pedir. E quando Saitama iria pedir uma coca, o Maymesk pedia por ele uma limonada natural e uma soda italiana de gengibre com shinsô. Olha a cara do careca de capa pro Maymesk. Voltando aqui, agora o herói número 1 da classe A tomava uma postura mais séria e ele dizia ao seu convidado que eles não têm tempo a perder e que enquanto as suas bebidas não chegavam, eles iriam direto ao ponto principal. Ele chamava o Saitama pelo seu nome de herói e ele perguntava se o mesmo estava ciente que o mundo entrou em uma nova era de mudanças. E agora era-nos revelado uma antiga história do antigo mundo de One Punch Man, antes dele se tornar esse super continente que conhecemos hoje nesse mesmo mundo. A Maymesk dizia que há muito tempo existiam vários países ao redor do mundo que travavam várias guerras mundiais em grande escala, lutando por terras e recursos. E à medida que a população diminuía e a preservação da espécie se tornava uma prioridade, a raça humana unificou sua língua e um governo global foi criado. Essa foi a primeira era de mudanças. Mas, mesmo com essa super língua global criada, assim como um governo, os efeitos da Guerra Mundial continuaram a destruir o planeta. O ambiente do mundo acabou ficando tóxico e a mudança climática se acelerou, e para melhorar ainda mais a situação da humanidade, organismos nocivos se proliferaram. E em resposta a isso, todos os humanos naquele momento abandonaram os outros territórios e se concentraram unicamente nesse supercontinente, e assim realizaram uma migração em massa. E após superar essa segunda era de mudanças, a nação unificada voltou a ser forte mais uma vez. E com isso, o herói número 1 da classe A perguntava se o Saitama tinha aprendido tudo aquilo no primário. Mas quem conhece o Saitama sabe muito bem que a infância do careca não foi pra lá muito normal. O cara literalmente saiu no soco com um monstro porquinho pra recuperar o dinheiro que tinham tentado roubar dele antes do monstro chegar. Ai meu Deus, viu? Mas vamos voltar aqui pro principal. A Maymesk dizia que ele tinha pesquisado um pouco sobre biologia faz um bom tempo, e aparentemente os humanos são o que eles podem chamar de seres de ambiente constante. Isso significava que eles eram uma espécie única capaz de controlar o ambiente para que ele se adapte a eles. O herói dizia que isso era incrível, afinal, mesmo os humanos tendo corpos fisicamente frágeis em comparação com os outros animais, eles sobreviviam por muito mais tempo que os próprios. E após o garçom chegar com a limonada natural do Maymesk, o mesmo continuava a explicar um pouco mais sobre a situação. A Maymesk dizia que eles estavam enfrentando algo que eles não poderiam apenas resolver mudando o ambiente. A terceira era de mudança estava entre eles. E após isso, ele perguntava o que o careca de capa achava sobre essa situação, onde o mesmo só ficava em silêncio. Enquanto a Maymesk mexia em sua limonada natural, o mesmo voltava a comentar sobre o assunto, onde ele dizia que monstros com alta frequência, o inimigo natural da humanidade, há alguns anos atrás era um fenômeno raro, mas ultimamente e constantemente os alertas de evacuação estão irritando as pessoas. Agora, com uma feição mais séria, a Maymesk dizia que o pior de tudo era que os monstros se originou da própria humanidade. E no final ele fazia um comparativo com essa situação, a mesma de se pegar um resfriado. Então ele perguntava ao careca como eles iriam responder a esse surgimento dos monstros. Ele se auto-respondia dizendo que a humanidade precisava de um sistema imunológico, e esse sistema imunológico são os heróis. A Maymesk dizia que eles precisavam aumentar o número de heróis capazes de enfrentar esses monstros, e que para isso deve haver alguém para liderá-los e encorajá-los, um herói carismático e absoluto. E ele finalizava dizendo que o nascimento de um verdadeiro herói trará uma nova transformação a este mundo caótico. E logo após, ele dizia que ele gostaria que o Saitama fosse esse super-herói. Finalmente o careca
se surpreendendo com algo, cara, pelo amor. E teria sido ainda melhor se ele não tivesse ficado em silêncio depois disso, né? Mas tá bom, né? O MyMask vendo isso dizer que ele não tinha tempo a perder. Por isso eles vão começar se conhecendo melhor. E, sendo assim, ele puxava o seu plano do resto do dia que ele tinha preparado tanto para ele quanto para o Careca de Capa. Enquanto o Máscara Doce dizia que primeiro eles iriam para um local privado, onde o mesmo já tinha feito as reservas, ele perguntava se ele tinha alergia a algum tipo de comida ou coisa do tipo, e que ele poderia também falar das suas ideias enquanto eles almoçavam. Mas tudo o que se passava na cabeça do Careca de Capa nesse exato momento era o porquê do MyMask ter pedido a sua bebida sem ter perguntado a ele primeiro. O Careca dizia que isso tinha incomodado muito e ele acabou não ouvindo uma palavra sequer do que ele estava dizendo. Misericórdia, eu tinha esquecido dessa parte, cara. Pelo amor, Saitama. Aff, cara, por quê, hein, velho? Por quê? Ah, meu Deus do céu, Saitama, às vezes você, cara, não dá não, mano. Prosseguindo aqui, trocávamos de cenário, agora íamos para uma pousada, onde logo em seguida era nos mostrado várias refeições, uma mais deliciosa do que a outra. E vendo cada um desses pratos, o Saitama dizia que tudo parecia delicioso, e ele perguntava ao MyMask o porquê dele estar te tratando tão bem. O Máscara Doce respondia que isso não era mera cortesia, e que, como ele havia explicado, é um acampamento de treinamento intensivo, onde ele até liberou 2 dias inteiros de sua agenda só para estar ali junto do Careca de Capa. E com isso, o Careca perguntava se o MyMask iria treinar com ele, onde o mesmo dizia que não, e que ele já reconhecia bem a sua força. Mas ele ainda tinha dúvidas sobre o seu sistema de valores e a sua humanidade. E por isso, para liberar totalmente o seu potencial como herói, ele vai lhe ensinar tudo o que ele sabe. Logo, o Máscara Doce puxava um quadro e ele dizia que estava na hora de estudar. Vocês conhecem muito bem o Saitama, isso aqui não tem como dar certo. Logo em seguida, o herói dizia que a associação destinou um orçamento generoso para o Saitama se repaginar por completo, e que durante esse treinamento intensivo super especial, ele vai lhe ensinar tudo sobre a sua filosofia, experiência e regras escritas, ou melhor, não escritas sobre os negócios. Só do MyMask ter dito isso, o Saitama já aparentava estar sonolento. Logo se passava um tempo e lá estava o Máscara Doce explicando os fundamentos e tudo o que ele considerava útil sobre um herói. E como está o Saitama, vocês se perguntam? Dormindo, puxando o maior ronco. E a gente vê que não se passaram nem 20 minutos, coitado, e já estava ali no último ronco. Enfim, o Careca levantava, né, meio sonolento ainda, e ele justificava o seu sono pro MyMask dizendo que ele nem tinha começado a falar sobre os heróis. E claro que isso surpreendia o mesmo. E é assim que esse capítulo acabava. É, Máscara Doce, você não sabe a bomba que se arrumou pra você, parceiro. Ai, ai. Enfim, divertido ver aqui que a Associação de Heróis repaginou, ou melhor, tá disposta a tirar do bolso dela para repaginar o Saitama e ajudá-lo a se tornar um super-herói, né? Isso sim é muito legal. E agora vamos ver como a MyMask vai lidar com isso. Eu tenho certeza que ele vai quebrar a cabeça com o Saitama nesse momento. Se for, claro, como igual na webcomic. Mas enfim, meus caros, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo aqui para aquela pessoa que gosta de um One Punch Man. Claro que não é sempre aqui que eu tô postando vídeo, mas eu tô tentando voltar com a normalidade aqui do meu hobby. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu, falou!